E olha, tem time da Europa interessado em tirar o Memphis Depay do Corinthians. Isso tá dando o que falar. Veio pro Corinthians, que ninguém achava que esse cara ia vir. Ele vai, arrebenta, virou um monstro, tem camisa, tem boné. O que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay? Então me parece ser muito mais uma questão de o Memphis querer ou não. Se o Memphis quiser sair, tchau, o Corinthians nem tem o que fazer. Você vai ver no vídeo de hoje a opinião do Neto sobre isso, o Nicola falando o que o Corinthians pode fazer para impedir a saída do holandês e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu telefone. Então baixa agora o SofaScore se você é um apaixonado por futebol, para ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Ou então é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Baixa o SofaScore agora. Depois de ter vindo para o Brasil, se destacado pelo Corinthians, o Memphis Depay chamou a atenção mais uma vez de clubes do futebol europeu. E cara, o Neto não ficou nada satisfeito com a possível saída do holandês. Os objetivos que tem estão. Aí o cara vem, vai lá pra Holanda, ele consegue alcançar o Van Persie, ele volta ao mercado europeu, certo, Veloso? Certo, pode tirar essa bola aqui, fica com essa, Veloso. Você não é pra ficar com bola do Mundial. Dessa aqui a gente deixa aqui. Dá essa pretinha Pelo aqui. menos vai ficar com alguma coisa do Mundial. É, porque eles não têm Mundial, eles estão achando que eles vão ganhar. Hoje Nossa, amassamos o Porto. Amassou o Porto quase fez 5 gols também. Tudo bem, mas daqui a... Vocês já ouviram muito no jogo aberto. E aí, esse rapaz, o Memphis aqui, aí você tem a ideia, por exemplo, aí você pega o Memphis. Aí, Besiktas já tá falando, certo? Aí você, ó, eu não sei o que tá escrito nesse cacete aí, mas deve ser alguma coisa assim. Ó, o Besiktas que é ele. É o Besiktas. E é ele, meu irmão. Aí, ó. Então, talvez vamos lá, o Cascão. Uma operação de transferência que dará muito barulho na direção do Besiktas. Enquanto quando vem um time como esse e que tem um cara que tá disputando, vai disputar a Copa do Mundo, pá, eu fico o Corinthians. O presidente tá Osmar Stabile. O Augusto saiu. Diga-se de passagem, né? Aí você pega o Armando, que é o primeiro, que era o segundo vice, é o primeiro. O Armando é aquele que estava uma vez no Pacaembu, ele mais 2 amigos meus, que estavam... É o cara que viajou agora aí com o Corinthians contra o Grêmio. Virou o vice-presidente. E cuidado com o poder, porque o poder faz as pessoas fazer um monte de coisa errada. Olha o que está acontecendo no mundo aí. E voltando aqui, aí você pega um cara que veio pro Corinthians, que ninguém achava que esse cara ia vir, ele vai, arrebenta, virou um monstro, tem camisa, tem boné, tem faixinha, ele se identificou com o país, ele se identificou de uma maneira dele, né, daquilo que ele já faz na África. Pô, esse cara veio, ele virou um monstro. As pessoas vão assistir o Corinthians jogar, não é da mesma proporção do Ronaldo Fenômeno. Porque eu e muitas pessoas assistiam o Corinthians jogar por causa do Ronaldo Fenômeno, não porque torciam pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Ronaldinho Gaúcho no Atlético, as pessoas iam assistir. Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, as pessoas iam assistir. Poucos jogadores transformam as pessoas em relação a isso. Não acontece isso com o Lucas. Não acontece isso com o De Arrascaeta. Não acontece com o Gabigol lá no Cruzeiro. Mas com o Ronaldo, Ronaldinho, com o Neymar. Quantas crianças deixaram, talvez, de torcer pro Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para torcer pro Santos por causa do Neymar? Sem jogar, né? Sem jogar. É muita gente. Quantas crianças compraram camisa do Santos por causa do Neymar? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E aí é uma questão. Você vê o jogo lá do Inter de Miami contra a equipe do Al-Ahly. Pô, todo mundo só tinha uma camisa. 10, do Messi. Todo mundo lá foi por causa dele. Foi por causa dele. E aí é a grandeza do cara. E esse cara é muito grande. Ele é muito forte lá fora. E aí há uma perspectiva dele sair. Dá para entender que numas férias como essa, o Besiktas já falando, o entendimento de Champions, entendimento de Copa do Mundo, faltando um ano, esse cara talvez não seja melhor para ele, no sentido dele, não tem informação nenhuma, hein? Se tivesse, já falaria. A informação é do jornal aqui, nem sei qual é esse jornal, nem sei qual é esse site, não sei de onde é. Mas eu vi isso durante a semana, Veloso.
Cara Cartal, da onde é, Cascão? Da Holanda? Não sei, da Turquia. Os caras estão dando. Qual a ideia? Eu vou me colocar no lugar dele. Cara, pô, que zona que tá no Corinthians. Sim, hein? lógico. Não é verdade? Isso passa pela cabeça Mas dele. não tenha dúvida. Com certeza. Pô, que coisa, hein? Mas será que pode? Será que não pode? Será que eu aguento? Será que eu vou pra Copa do Mundo jogando lá? Será que daqui a pouco eu recebo meu salário? Será que daqui a pouco eu vou ter que passar aquilo que eu passei o ano passado? Um medo não sei do que. Cara, qual a ideia? Então, esse cara talvez esteja com o pé bem fora do Corinthians. Veloso com a bola do Campeonato Mundial que tá tendo na FIFA, que é maravilhoso, tá bonito de se ver, tá organizado, uma coisa incrível. Parabéns à FIFA, tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Mas o mais ridículo é o Abel Ferreira dar uma entrevista primeiro, porque esse cara é ridículo, diga-se de passagem. Né? Mascarado, egocêntrico, um cara extremamente europeu, trata a gente como a gente fosse do segundo plano, como o Godoy falou ontem, vai falar o que ele quiser. Pô, olha, esse campeonato parece o de 51. Pô, 51, truta, tá de brincadeira. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, se terminasse hoje o Mundial, hoje, o Palmeiras estava classificado entre os dois ou não? Não. Óbvio que não. Sabe por quê? Porque tomou um cartão amarelo. Quem tomou um cartão amarelo? O treinador. O Palmeiras estaria fora, por causa dele. Mais uma vez. E o Nicola, no canal dele, falou um pouco sobre o que o Corinthians pode fazer para tentar segurar o jogador. O que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay? O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4 milhões e 700 mil livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante: por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. No canal do Meu Timão, eles comentaram sobre a fragilidade do contrato entre o Corinthians e o Memphis Depay. Possibilidade sim de Memphis Depay nessa janela de meio dia. A janela lá na Turquia abre no dia 28 ou 29 de junho. Então há uma possibilidade de chegar uma proposta, e a grande da verdade é que o contrato do Memphis com o Corinthians é um contrato muito frágil, né? É uma multa baixa, relativamente falando, em torno ali de 10 milhões de euros. Então, ainda são 10 milhões de euros que metade desse valor vai para o Corinthians, a outra metade vai para o Memphis. Então, se um clube chegar ali e pagar aproximadamente 60 milhões de reais, o Corinthians fica com 30 milhões, o Memphis com outros 30 milhões de reais aproximadamente, e pronto, acabou. Então, me parece ser muito mais uma questão de o Memphis querer ou não. Se o Memphis quiser sair, tchau, o Corinthians nem tem o que fazer. Repito, um contrato frágil aí. Me lembra, inclusive, a situação do Roger Guedes com o Duílio, né? E nesse caso, o Augusto Melo com o Memphis. É aquela linha. Pô, você é um jogador muito grande que eu sei que no atual momento do Corinthians você não viria. Então eu vou te dar um contrato nos moldes que você quiser. E aí, se você quiser sair, eu não vou fazer esforço pra te segurar. Você topa vir? Foi assim do Duílio com o Roger Guedes. E parece ter sido assim também Augusto Melo com o Memphis Depay. Mas e aí, torcedor? Acha que se ele sair vai fazer muita falta? Dá pra segurar o holandês? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?